Bom dia, minha gente. Bom dia, Eli. Tudo bem? Sejam bem-vindas, todos vocês que estão aqui conosco e que também vão ter a oportunidade de ver depois esta mensagem. Vocês são bem-vindos, que o Espírito Santo nos dirija hoje. Amém, Bom Eli? dia a todos, bom dia a todos. Estamos aqui em meditação em Provérbios todos os dias no mês de janeiro. Vamos acessar sabedoria do Senhor, sabedoria de Deus, através de Salomão no livro de Provérbios aqui na Bíblia. Quando nós lemos o livro de Provérbios no início do ano, nós temos um foco. Nosso objetivo é alcançar sabedoria, novos hábitos, ferramentas que vão nos ajudar a atravessar este ano de 2021. Então, preste atenção, porque Deus está falando conosco, nos habilitando a termos uma caminhada mais firme, mais suave, na direção do Espírito Santo de Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa comunhão, essa possibilidade de estarmos aqui estudando os teus princípios. Espírito Santo, tenha liberdade de falar com cada pessoa que está ouvindo essa ministração, conforme a sua necessidade, seja o teu sobrenatural, seja o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, que hoje tem grandes pérolas nos aguardando. Amém. Graças a Deus. Mais um dia, mais um capítulo de Provérbios, capítulo 21. Eu fico impressionada com a quantidade de ensinamentos que nós temos disponível na palavra de Deus. São 31 versículos nesse capítulo e eu consegui extrair aqui um que eu quero compartilhar com você. Aí ele provavelmente vai fazer comentário de mais um ou outro, e assim o Espírito Santo vai nos dirigindo. Eu quero ler com você o versículo 30 do capítulo 21. Não há sabedoria, nem entendimento, nem plano algum contra o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17, diz que nós somos um espírito com o Senhor. Quando nós nos unimos a Deus, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Então, eu e você, nós somos participantes de Deus, do coração dele, da vida dele. E aqui está dizendo que não há nem sabedoria, nem entendimento e nem plano contra o Senhor. Se estamos nele, os nossos planos que nós colocamos nas mãos dele. Nós temos falado de fazer planos, de ter um planejamento para esse ano, de não ficar esperando para ver o que vai acontecer, o que vai dar, porque agora está ruim. Não, nós temos falado de que devemos fazer planos, de que nós precisamos traçar metas e colocarmos isso diante do Senhor. E esperarmos a resposta dele, a resposta boa vem dele para aquilo que nós desejamos fazer. E com certeza, se nós estamos em intimidade com ele, os nossos planos serão estabelecidos por ele, aquilo que nós fazemos no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, com a direção dele. Esse versículo, ele parece desconexo do capítulo todo. Nós vemos aqui, se a gente fizer der uma rápida olhada nesse capítulo, nós vamos ver falar de ser justos, cuidado com o julgar com retidão, que é pecado o olhar arrogante, o coração orgulhoso, que para fazermos planos com diligência, com prudência, porque a precipitação leva à pobreza, que acumular riquezas com língua mentirosa é armadilha mortal. A gente tem falado bastante sobre palavras, sobre a boca, sobre a língua. Praticar a justiça, proceder honestamente, se preocupar com o próximo,
No 17, diz: quem ama os prazeres empobrece. Nós falamos da casa da sabedoria, da casa da insensatez. Então, a pessoa que ela anda pelos prazeres momentâneos da vida é insensatez. Fala também esse capítulo de você morar numa casa com uma mulher briguenta, uma mulher que ela é irritada. Ontem ele falou bastante sobre isso, né? Sobre a gente ter paz. E nós, como mulheres, no sentido mesmo da palavra, nós precisamos ter cuidado com isso, de nós não sermos pessoas irritadas, pessoas que tumultuam, pessoas que tiram a paz. Fala de bondade, de justiça, de honra. Fala que o desejo do preguiçoso o mata. Nós falamos também bastante sobre isso, o exemplo da formiga, de ter provisão, prover financeiramente, prover paz, prover a palavra de Deus para a gente ter firmeza, ter a nossa fé mantida em tempos de dificuldades. Fala também de você dar sem reter, que o justo, ele doa, sem reter, sem acumular. Nós temos que ter provisão, mas não acumular, não há sentido nisso. Então, esse capítulo todo, nós vemos aqui muitos pontos que nós já falamos alguma coisa, teríamos muito a falar e temos muito a falar sobre tudo isso. E aí, aqui no 30, não há sabedoria, nem entendimento, nem plano algum contra o Senhor. Parece que esse versículo ele fica meio desconectado de todos esses assuntos, mas não, porque está falando da sabedoria do Senhor. Lá em 1 Coríntios 3,19, diz que a sabedoria dos homens, do mundo, ela é um absurdo, ela é loucura para Deus, não tem sentido. Então, essa sabedoria terrena, que muitos se apoiam nela, não é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E quando nós estamos aqui buscando a palavra de Deus, entendendo, buscando sabedoria, nós estamos dentro do plano do Senhor, porque é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nós busquemos a palavra dele. Ele quer que nós cresçamos em sabedoria, que nós cresçamos no entendimento, que nós nos tornemos parecidos com Jesus Cristo e caminhemos dia a dia de glória em glória. Então, dessa maneira, nós estamos dentro do planejamento do Senhor para esse tempo. E então, fazer planos e apresentá-los ao Senhor. Você está praticando? Você está buscando? Então, você está dentro do planejamento de Deus. Lá, eu quero ler um texto com você em 2 Samuel. Segunda Samuel 22, o versículo 32. Quando Davi, é praticamente um salmo, esse capítulo é um cântico de gratidão ao Senhor. Diz assim: quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? E se você ler esse capítulo inteiro, você vai ficar maravilhado com a grandeza de Deus e com a gratidão do coração de Davi, o quanto ele reconhece que o Senhor é grande. No 29 diz: tu, Senhor, és a minha lâmpada, ilumina as minhas trevas. Se nós temos essa lâmpada, se nós temos a luz de Jesus em nós, nós não vamos ter trevas. E aqui em Provérbios, nós temos aprendido isso, que a palavra do Senhor é luz para nós. Então, nós estamos dentro desse plano que o Senhor tem para a nossa vida, que é crescermos. E quando nós estamos nesse plano, quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha? Nós estamos firmados nele. Nós estamos nessa rocha. Como Jesus diz, construa sua casa sobre a rocha, para quando vier o tempo de dificuldade, a sua casa vai permanecer firme. Tudo isso que nós temos aprendido, gente, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é essa força que o nosso Deus nos dá. Quero ler também com você esses textos para basear esse assunto, né? Trazer essa base para nós.
Romanos, capítulo 8, 31 a 34, bastante conhecido esse texto. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que pode trazer alguma acusação contra você se você está em Deus? Quem é que pode trazer algum plano contra você se você está em Deus? Pode vir por homens, pode vir pelo inferno, você vai permanecer firme, porque você está firmada nessa palavra aqui, que nós temos trabalhado, que nós temos buscado. E eu quero, então, trazer para a gente refletir alguns personagens bíblicos que viveram a palavra de Deus, que foram fiéis a essa palavra, que buscaram em Deus se firmar, e eles tiveram esse resultado. Não houve nenhum plano que pudesse prevalecer contra essas pessoas. O primeiro deles é José. O texto está em Gênesis 37, no versículo 20, há um plano dos irmãos de José para matá-lo. Diz assim: vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Depois, no 21, Rúben interfere e diz: não vamos tirar a vida dele, vamos deixar ele nessa cisterna. Houve uma interferência de Rúben e também logo depois de Judá, que ele disse: olha, não vamos matar José, vamos vendê-lo para o Egito. Gente, eu quero dizer para você, quando há um plano do inferno contra a sua vida, quando há um plano do mal contra a sua vida, Deus sempre prepara uma interferência, se você está arraigado nele, firmado nessa palavra. E aí o que aconteceu? Você conhece a história de José, ele foi vendido para o Egito, ficou na casa de Potifar, e lá José era um homem trabalhador, porque a Bíblia diz que ele foi colocado como governante da casa, como um mordomo. O Potifar entregou nas mãos de José a casa dele. Então, o que isso nos mostra? Que José era um homem que ele tinha sabedoria, porque ele sabia administrar, que ele sabia prover, que ele buscava em Deus a direção para como ele agir. Então, José, e outra coisa, José, ele trabalhava, porque, gente, ninguém é promovido a uma função dessa, a um cargo desse, se não for uma pessoa que trabalha, que põe a mão na massa, que faz acontecer. O que nós temos falado em Provérbios? De fazer planos, de fazer acontecer, de trazer diante do Senhor, falando: Senhor, aqui estão as minhas metas, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou planejar para minha casa, para o meu ministério, para o meu trabalho, para os meus filhos. Esse planejamento colocar nas mãos do Senhor. E nós vemos isso na vida de José. E José estava nesse patamar, e aí houve um outro plano contra a vida dele, mas que também não prevaleceu. Ele foi parar na prisão. E nesse momento, você pode até pensar, falando: nossa, eu obedeci a Deus. José poderia dizer isso, né? Eu tenho agido com sabedoria, eu tenho buscado a Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho sido honesto, eu não tenho praticado uma balança injusta, como está em Provérbios. Eu fui fiel ao Senhor, eu fugi desse pecado. José fugiu de pecar contra Deus e ele foi parar na prisão. Então pode parecer que em algum momento você se encontra numa situação assim, como numa prisão, e você pode até questionar, sabe? Mas eu tenho obedecido a palavra de Deus, eu estou fugindo do pecado, mas a história ainda não acabou. Os planos do Senhor são de paz para você, os planos do Senhor são de bênção para você. E José foi jogado naquela prisão, mas ele não desanimou,
Logo, ele teve uma oportunidade, ele colocou em prática novamente a sabedoria que Deus tinha lhe dado, que ele tinha acesso. Gente, José guardou dentro dele a palavra do Senhor, José guardou dentro dele a fé. Nós temos falado isso, de guardar a palavra de Deus para tempos de dificuldade. José tinha suprimento, José tinha provisão dentro dele, porque senão ele não teria suportado tanta injustiça. E José ali, então, depois o Senhor já estava agindo com o plano dele, porque o plano de Deus era tornar José governador do Egito. E através disso, através da vida dele, suprir toda aquela gente, todas aquelas nações que estavam ali ao redor do Egito, inclusive a família de José, que era a família que Deus escolheu. Olha o plano de Deus acontecendo. Então, foi dessa maneira, foi através da vida de José que o Senhor proveu para que a fome não destruísse a família de José, a família de Jacó, chamada por Deus, a promessa de Deus a Abraão. Então, nós vemos, José ali teve a oportunidade, ele foi chamado depois pelo faraó para interpretar os sonhos do faraó, e ele não só interpreta os sonhos, mas ele também dá uma palavra de sabedoria. Foi ou não foi uma palavra de sabedoria? José falou, olha, você sonhou com as vacas, significa isso, vai ter fome, depois as espigas também, os 7 anos de fome vão engolir os 7 anos de fartura. Então, precisa fazer uma provisão de suprimento. Olha a sabedoria de José. E aí José falou, então, eu te aconselho, olha o bom conselho do Senhor, através da vida dele. Eu aconselho você a colocar uma pessoa sábia, entendida, que saiba administrar para guardar a provisão. Gente, que conselho! Que conselho maravilhoso! Será que eu e você teríamos essa capacidade, né? Que coisa linda a vida de José nos ensinando isso. Eu e você podemos também aconselhar pessoas nessa situação, pessoas que têm uma dificuldade pela frente a ser vencida. Eu e você podemos ser esse conselheiro e trazer uma palavra de sabedoria para essas pessoas. Então, José foi honesto. Ele foi um homem justo, ele foi um homem obediente a Deus, ele fugiu do prazer momentâneo de estar com aquela mulher ali, ele fugiu disso, ele não enganou o seu patrão. Então, o José, eu vejo que ele frequentou o livro de Provérbios, porque ele praticou o tempo todo, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo atacado com planos humanos, planos demoníacos. Mas o Senhor, o plano de Deus, se estabeleceu na vida de José. Isso é um exemplo para nós e é um ânimo para eu e você termos essa fé, essa firmeza, a gente permanecer firme nisso que nós estamos aprendendo em Provérbios. Justiça, honestidade, retidão, trabalhar, fazer planos, nos empenharmos. O Senhor vem com o plano dele através da nossa vida e vai abençoar não só você, mas aqueles que estão ao seu redor. O outro personagem que eu quero trazer para a gente também olhar é Esther. Esther, você também conhece a história, era uma moça órfã e, olhando assim, ninguém daria nada por Esther. Ela, no capítulo 2 de Esther, versículo 7, diz que ela não tinha pai nem mãe, mas que ela era uma moça bonita e atraente. E Mardoqueu, que era um primo, tinha adotado como filha. E aí acontece toda aquela história, que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, é uma história muito interessante, a de Esther. E ela, então, o rei fica muito encantado com Esther e ela se torna rainha. E aí acontece uma série aqui de sequências de situações. E nesse meio tempo, o rei tinha colocado Amã sobre os príncipes. Amã alcançou foi um homem ali
do palácio que ele alcançou uma posição muito importante, ele estava acima dos príncipes. Mas ele tinha um ódio do Mardoqueu, porque o rei tinha baixado um decreto que todos deveriam se curvar perante Amã, por causa da posição que ele tinha. Mas o Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu, gente, ele era muito fiel aonde ele estava, ele era fiel ao rei, ele trabalhava pela cidade, ele estava ali no cativeiro, mas ele não se negou a trabalhar naquele lugar, a investir naquele lugar que ele estava. E aqui no versículo 3 de Esther, o capítulo 3, versículo 6, diz que quando Amã soube que o Mardoqueu pertencia aos judeus, ele não só queria tirar a vida de Mardoqueu, mas ele queria exterminar os judeus. E aí ele bola um plano, ele faz um plano para acabar com a vida dos judeus. E aí é quando Mardoqueu chama Esther e diz para ela o que estava acontecendo. A Esther fica constrangida, Esther fica com medo, Esther não sabe o que fazer, e Mardoqueu diz para ela, olha, não é à toa que você está aí, você não pode se calar. E o que Esther faz, gente? O que é que nós aprendemos ontem sobre promover a paz e sobre a oração? Esther, ela convoca um jejum. Então, Esther, ela vai buscar liguei aqui meu microfone. Esther vai buscar ao Senhor na situação de dificuldade. Ela vai orar. Então, quando nós não sabemos, quando nós não temos direção, nós vamos orar. E ali ela se fortaleceu, ela se animou e ela, então, vai falar com o rei. Ela vai interceder pelo povo. Tem toda uma trama que acontece. Amã, o rei entende o plano de Amã. E, por fim, Amã é enforcado. Aquilo que era um plano de Amã contra os judeus, para exterminar os judeus, para enforcar o Mardoqueu, o Senhor mudou. E foi o próprio Amã enforcado com a forca que ele mesmo mandou construir. O plano do Senhor foi estabelecido na vida de Esther porque ela se colocou em oração. Esther valorizou o lugar que ela estava, a posição que ela estava. Ontem nós aprendemos, vamos orar, é tempo de semear oração. Esther semeou oração antes de ir falar com o rei, oração em jejum, a busca por Deus. E o plano de Deus foi estabelecido até hoje. Se comemora a festa de Purim, que foi a festa dessa vitória que o povo judeu teve naquele lugar, em meio ao cativeiro. Eu e você estamos numa situação que parece um cativeiro, essa pandemia, que quanto a gente às vezes se sente aprisionado dentro de casa, aprisionado porque não pode abraçar, mas aqui está uma chave para nós. Aqui está, o plano de Deus prevalece, nós não vamos ficar aprisionados nisso em nome de Jesus. José estava na prisão, mas ele ficou lá, foi passageiro, foi uma situação que passou, e ele venceu aquilo pela perseverança. E na primeira oportunidade ele agiu com sabedoria. Esther também, eles não ficaram aprisionados naquele reino e naquela nação onde eles estavam. O profeta Jeremias fala que, vamos ler também esse texto, é Jeremias 29:11. 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual era a situação desse povo? Estavam cativos na Babilônia. E o que Deus está falando? Olha, eu tenho planos de paz e prosperidade para vocês. Cumprido os 70 anos. Tem um tempo, sim, é verdade. Mas durante esse tempo, o que é que vocês vão fazer? No versículo 7 diz: empenhai-vos pela prosperidade da cidade.
para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela. Então, qual é a palavra? Trabalhar, empenhar pela prosperidade, se movimentar, fazer planos, ter atitudes para a prosperidade do lugar que nós estamos, em meio a essa situação de cativeiro que o mundo se encontra. Mas nós podemos fazer a diferença quando nós nos colocamos dessa forma. O Senhor cumpre os planos dele, o Senhor cumpre aquilo que tem na nossa vida. Que essa palavra nós possamos tomá-la para nós nesse momento, trabalhar pela prosperidade da cidade, prosperidade da sua casa. Não fique de braço cruzado, não fique olhando o tempo passar, o que vai acontecer. Nós falamos tanto isso, vendo as notícias ruins. Não, vamos trabalhar, vamos nos levantar com oração, com jejum, com o nosso coração na mão do Senhor, sendo justo, sendo honestos, com ânimo, com fé, nos colocando na presença de Deus, porque dessa maneira não há nada, não há nenhum plano. Tem aquele versículo que diz: nenhuma arma preparada contra vocês pode prevalecer. Se nós estamos em Deus, nada pode prevalecer contra nós, ainda que nós estejamos na situação em que estamos nesse mundo, onde tudo parece um cativeiro mesmo. E o último exemplo que eu quero trazer é do Pedro, lá em Atos. Pedro foi preso, algumas vezes. No capítulo 5 e no capítulo 12 tem histórias de prisão de Pedro. E aqui no capítulo 5 diz, versículo 18, olha o plano dos homens, daqueles que não queriam ouvir a palavra de Deus. Prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Eles foram presos. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras dessa vida. Qual era o plano de Deus para Pedro? Jesus já tinha deixado bem claro, quando ele ressuscitou e foi ter aquela conversa com Pedro lá no mar, que era para Pedro pregar o evangelho. Esse era o plano de Deus para a vida dele. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe? Se você não sabe, precisa buscar isso em oração, precisa buscar ao Senhor até que Ele te deixe bem claro qual é o plano dele. Porque se você estiver no plano de Deus, nenhuma prisão vai poder te segurar. Mas nenhuma prisão, seja qual for ela, doença, depressão, tristeza, dificuldade financeira, nada disso, pandemia, vai segurar você. O Senhor pode enviar um anjo para abrir as portas desse cárcere que nós estamos, que as pessoas estão querendo nos colocar, e nós podemos sair livres e levar essa mensagem, a mensagem do evangelho, promover a paz entre as pessoas, promover a esperança, profetas da esperança, eu e você que está aí me ouvindo, vamos ser promotores da paz, vamos anunciar as boas novas do evangelho. Foi isso que aconteceu aqui. Deus enviou um anjo, porque o propósito de Deus, o plano de Deus é maior e ninguém pode colocar numa prisão algemado. Pedro saiu livre, os apóstolos junto, e ele foi pregar o evangelho. E o que aconteceu no capítulo 6 diz assim, no versículo 7, e a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Então, o plano do Senhor era que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado, fosse disseminado para todas as pessoas, como ele disse, em Jerusalém, em toda a Samaria, Judéia, indo até os confins da terra. Esse é o plano de Deus, que as boas novas cheguem a todas as pessoas. E aqui, para Pedro, esse era o chamado dele. Qual é o teu chamado? Nenhuma prisão pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Meus queridos, meu querido, minha querida, você que está acompanhando, você que está aqui com a gente, se você está nessa palavra, se você serve a Deus, se você tem o seu coração nas mãos do Senhor, nenhuma prisão pode impedir o plano dele na sua vida. Você sabe qual é o plano de Deus?
para você? Nós fazemos planos, nós temos muitas metas, muitos sonhos e temos aprendido a colocar isso nas mãos do Senhor. É certo que Ele coloca sonhos no nosso coração, que Ele coloca planos, que Ele coloca desejos no nosso coração. Quando nós estamos íntimos com Ele, isso vem dEle. Então, nós podemos confiar e que nenhuma prisão vai poder nos segurar. Se for preciso, Ele envia um anjo para abrir as prisões e você sair livre e cumprir o seu chamado. Creia nisso, creia nessa palavra. Cumpra o seu chamado, ore ao Senhor. Você está nele, não há nada contra você. Nenhum plano pode prevalecer, nenhuma condenação. Tem gente que fica aprisionado, sabe pelo quê? Pelo pecado. Você pecou? Peça perdão a Deus e saia dessa prisão em nome de Jesus Cristo. Não há condenação para você. Jesus Cristo te libertou. Saia de toda a prisão e vamos caminhar em sabedoria, nos planos dele. Planos de paz, empenhai-vos, orai, trabalhai pela cidade. Nós vemos o Mardoqueu trabalhando pela cidade, o José trabalhando pela cidade. José não estava pensando só nele. Pedro aqui não estava pensando nele, Pedro estava pregando o evangelho. Então, semeie paz, semeie trabalho, semeie oração. E lá em Jeremias diz, passados 70 anos eu cumprirei a minha palavra. Então, não se pegue se você está orando e trabalhando e nada acontece, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. E os planos de Deus são estabelecidos quando nós obedecemos a sua palavra. Nada pode contra nós se nós estamos nele. Amém? Amém, Eli? Graças a Deus por essa verdade, que nós podemos confiar no Senhor, podemos construir a nossa casa nessa rocha, né? E nada poderá atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Eli, você quer comentar sobre algum versículo, minha querida? Quero comentar sobre o versículo 1. Eu tinha comentado com a Sueli que este é um versículo da minha vida, é uma das chaves que eu carrego bem afiadinha, bem pronta, bem azeitada para usar em qualquer momento. Versículo 1, quando você está nessa situação de fazer seus planos e muitas vezes você encontra uma autoridade na frente de você que fica embaraçando temporariamente, porque não vai prevalecer essa força contra você. Se encontra uma autoridade temporariamente. Muitas vezes você está sendo conselheira, ajudadora idônea, assessora do seu esposo, mostrando um caminho que Deus te mostra que é de excelência, e ele pensa de forma diferente, ou no seu trabalho, ou algum líder sobre você, embaraçando, e você ciente que você está alinhado com Deus. Usa esta chave. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige onde quer. Essa autoridade que está sobre você, coloca o coração dele nas mãos do Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos, eu estou fazendo o meu possível, eu estou fazendo o que você me mostra. Então, eu coloco o coração dessa autoridade nas tuas mãos. E o Senhor tem poder para controlar, para dirigir como o Senhor quer. Então, a visão que o Senhor está me mostrando, a direção que o Senhor está me mostrando, mostra também para essa pessoa. E você tenha certeza que toda autoridade aqui, chamada de rei, o coração de toda autoridade está nas mãos do Senhor, como ribeiro, como um rio, e vai fazendo os seus meandros conforme Deus dirige, e os planos dele não serão frustrados. Os sonhos, os planos de Deus abençoando a sua vida, os planos que você coloca nas mãos de Deus, ele está junto com você
não serão frustrados. E o último versículo, assim, bem para fechar esse capítulo, Sueli, no versículo 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Que em todos esses planos que nós estamos fazendo e apresentando a Deus, serão bem-sucedidos, serão confirmados, que lá, durante a execução desses planos, conforme a gente for alcançando o resultado, você se lembre muito bem que não foi na sua força, que você fez o seu possível, mas o braço forte do Senhor é que nos deu a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Nós estamos fazendo todo o necessário, tudo que Deus está nos mostrando, nós estamos procurando nos alinhar com Ele, mas vamos saber que o Senhor é quem dá a vitória. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele sempre. Amém. Graças a Deus, né? E que assim a gente possa fazer cada dia, ter a certeza do que o Senhor tem para nós, né? Qual é o plano dele? E sempre que surgir algo no nosso coração, a gente apresenta para ele: Senhor, está aqui. E quando surgir algum impedimento, é isso que ele nos trouxe. Porque às vezes é um chefe, às vezes acontece até do pai ou da mãe não entender, né? E eles, por não entender o propósito de Deus, não estar na mesma conexão, eles querem barrar. Mas você sabe o que você faz? Você não se revolta, você ora a Deus. Se coloca diante do Senhor, aqui está a tua palavra, o Senhor é que move o coração das autoridades sobre a minha vida. E o Senhor faz. Então, é maravilhoso nós vermos, precisamos ser perseverantes, desenvolvermos a paciência, esperarmos em Deus. E essa busca, né, é a chave, o segredo de sermos vitoriosos nos nossos planos. Sempre confiando no Senhor e fazer como Davi fez. Davi, quando teve a vitória sobre os inimigos, o texto que eu trouxe para vocês, em Samuel, o que ele fez? Ele agradeceu ao Senhor, ele reconheceu quem é Deus acima do Senhor. Foi o Senhor que fez tudo isso, foi o Senhor que me deu vitória. O plano do Senhor para Davi era ele ser o rei de Israel, e ele foi, nada pôde impedir, né? Nada, nem Saul, nem o gigante, nem nenhum dos seus inimigos. E assim será. Assim é comigo e com você, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém com alguma prisão, alguma coisa impedindo você de cumprir o propósito de Deus, nós vamos orar agora e você vai caminhar na liberdade do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta palavra, muito obrigado por esta manhã na tua presença. Espírito Santo, obrigado por cada revelação que você nos traz. Nós te amamos e queremos cumprir o teu propósito nessa terra. Queremos ter no nosso coração os teus sonhos, os teus projetos e queremos estar dentro dos teus planos. Nos ajuda a identificarmos, nos ajuda a sermos perseverantes como José foi, a fugirmos do pecado. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Esther, a fazermos valer o lugar que nós estamos, a posição que o Senhor tem nos colocado e a orarmos na situação difícil, buscarmos a tua direção, a sermos como Pedro, sabemos que o Senhor abre cadeias quando é necessário, que quando nós não podemos fazer com as nossas mãos, o Senhor entra com o teu sobrenatural. Que assim seja na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, cada um que vai ouvir, que as cadeias caiam, Senhor, que sejam libertos de qualquer prisão que está impedindo que os teus planos se concretizem, porque a tua palavra diz que não há nenhum plano contra o Senhor. Nos ajuda a caminharmos em sabedoria e a seguirmos esses exemplos que a tua palavra nos mostra. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia.